Olá, é bom contar com a sua presença novamente nesse nosso evento da Semana Contábil. Meu nome é Jacob Oliveira, sou analista de sistemas na WTTI e hoje, para batermos aquele papo bacana, recebo aqui Ana Cocella, CEO da Qualifica Dados, e Victor Cocella, CEO da WTTI. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa. Antes de tudo, gostaria que vocês se apresentassem ao nosso público, comentassem um pouquinho o que é a Qualifica, de onde veio, como é que surgiu a ideia da Qualifica. Então, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, Jacó. Eu sou a Ana da Qualifica Dados, nós somos uma empresa de terceirização de serviços financeiros e fiscais. Nossa empresa surgiu em parceria com a WTTI. Na pandemia, nós fizemos a abertura dela, nós vimos uma oportunidade nas empresas com a falta de profissionais que estava acontecendo nesse momento, então nós entramos com esse auxílio, com essa ajuda, Nosso objetivo é auxiliar os empresários que não disponibilizam de tempo no dia a dia para fazer algumas tarefas burocráticas, Controle de fluxo de caixa, conciliação bancária, importação de notas, escrituração dessas notas, Que é muito importante nesse processo. Que é muito importante. Quer dizer, como você falou, às vezes o dia a dia a gente está ali e às vezes a empresa é pequena ou o porte dela é menor e a contratação de mais uma pessoa e às vezes os encargos, Custo, o Victor sabe muito bem que ele é empresário, os custeios de encargo de uma pessoa, talvez a terceirização do trabalho ela se torne uma opção atrativa. Sim, tem dado muito certo, as empresas estão muito contentes com esse serviço prestado, E agradeço muito também por estar aqui nessa Semana Contábil. Obrigada pelo convite, Victor e Jacó. Bacana. Victor. Olá, meu nome é Victor, sou CEO e fundador aqui da WTTI Sistemas. A live de hoje, Jacó, ela tem uma situação um pouquinho especial, São 15 anos que eu conheço a Ana, ela faz parte da história da WTTI também. Se a gente olhar muita coisa do financeiro lá que está construído e foi sugestão dela, Ela é minha esposa, sabe disso, talvez vocês não sabiam, mas analisaram o Cocella lá. Conheci ela quando fui tentar vender o sistema lá do início da WTTI. Tem história. Tem história. E para mim ela é um exemplo de administradora, de gestora e que é muito legal poder contar. Eu acho que hoje ela faz algo que ela gosta, que ela se dá bem, algo que ela trabalhou bastante para isso. Ela já fez isso em várias empresas e agora ela continua fazendo para várias empresas, que de uma vez só, Com a pandemia a gente viu a dificuldade que foi, que ela estava atuando em 2 empresas, fazia isso para 2 empresas e daí sem colégio para os guris, sem coisa, ela se afastou do trabalho. Mas o se afastar quer dizer, antes eu fazia para 2, posso fazer para mais empresas. Veio essa ideia, veio essa situação. Que legal poder contar. Muito obrigada, Victor, pelas palavras. Fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade, por tudo. Eu, como sou novo aqui na WTTI, então eu conheço só uma partezinha da história, Mas é bacana isso. Eu acho que a relação parceria, tanto no pessoal como no profissional, ela tem que ser importante, tem que ser enfatizada, Eu acho que parceria é de par, Então, os dois lados, às vezes, tem que um ceder um pouco, outro ceder outro lado, juntos numa caminhada para poder chegar a um objetivo comum, Então, esse é o sinônimo de parceria, Então, a gente leva isso tanto para o nosso parceiro contábil também, buscar essa otimização das informações, buscar a geração e redução do trabalho na outra ponta, Esse eu acho que é o nosso objetivo, Tanto como
parceiro de empresas, como parceiro de sistemas e junto com o nosso parceiro contábil, que ele é ferramenta importante nesse processo. Acho que sem ele a gente não... nenhum empresário consegue caminhar sozinho, tem que ter esse amparo. Ele é peça-chave no processo de uma empresa, Sim, seja ela micro, pequena, média ou grande, não importa. É ele que consegue nos direcionar os caminhos para chegar ao objetivo, ou seja, ao sucesso. É fundamental, né? Então tá. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, né, que é parametrizações legais e seus impactos no BPO financeiro. Então, nosso primeiro tópico acho que não é importante dentro da empresa, né? É um mero detalhe. Cadastro de produtos. O que é essencial parametrizar? Pois é, a gente sabe hoje que no dia a dia, se a gente for olhar um sistema, cadastro de produtos, eu acho que ele, no meu entender, ele é o coração do negócio. Porque toda empresa, ela compra ou vende algo, seja um produto ou um serviço. Sim. E isso eu destaco em documentos fiscais e faço a entrega deles em obrigações acessórias. Então, para mim, eu diria que o cadastro de produto ele é o ponto-chave do início de processo. Tanto é que para a gente, que quando a gente faz a implantação de um cliente, o primeiro ponto é o cadastro de produtos. Sim. Né? Então, Ana, eu gostaria que no teu dia a dia, né, tua vivência ali com as empresas, comentasse um pouquinho sobre essa questão do cadastro de produtos. O que é essencial? O que a gente teria que ter como objetivo ou como prioridade, né, fazer no cadastro, né? Sim, eu sempre digo para os meus clientes que manter uma base de dados, um cadastro bem atualizado, ele beneficia todos os outros setores da empresa, tanto financeiro, vendas, setor de compras, marketing. Então, toda essa informação contribui para uma boa gestão, né, esse cadastro. A gente sabe que alguns campos hoje são complexos, que mudam com bastante frequência a legislação deles, né? E bastante deles são obrigatórios hoje, né? Iniciando pela descrição, que é fundamental, uma boa descrição, uma descrição completa desse produto, classificar o tipo dele, a unidade de medida também é importante, né? Até mesmo para depois uma conversão numa importação de notas. O NCM, que é a classificação desse produto, esse código NCM que valida, hoje você não emite uma nota, não confirma esse envio sem ter esse campo preenchido corretamente, né? A questão do GTIN tributário também é importante. Um campo que é indispensável é a finalidade desse produto, se vai ser matéria-prima, se é uso e consumo, se é imobilizado. E uma outra parte também são as tributações, tanto de entrada quanto de saída. ICMS de saída, ICMS de entrada, o IPI, o PIS/COFINS. Então, são informações essenciais para um bom cadastro, com um cadastro completo, né? Até então, por exemplo, como você mencionou, né, a descrição. É importante, por exemplo, né, o que eu vejo no dia a dia, né, que eu acompanho muito o pessoal de suporte, né, o pessoal usar caractere especial numa descrição. Justamente. Né, por exemplo, usar pipe. Hoje a gente não consegue, não é possível colocar pipe numa descrição do produto, que é aquela barra que existe, não é a barra da data deitada, é aquela barra em pé, que é o pipe. Porque isso, quando você gera o arquivo de SPED, ele entende que é um campo a mais. E aí dá erro de ter mais campos do que o layout Sim. especifica, né? Isso é uma situação comum, por incrível que pareça, é uma situação comum que existe, né? E a gente tem que tratar a origem da informação, né? Por mais que você trate, de repente, Justamente. aquele programa que gera, lá na frente você vai ter outras obrigações, vou ter que ficar sempre lembrando que tem... Cada obrigação acessória tem que ter toda uma sistemática para poder
identificar que existe aquele caractere e às vezes, é importante comentar, às vezes você não consegue via sistema tirar aquele caractere especial, né? O que acontece muito também na questão de descrição, que o pessoal às vezes faz, é o quê? Eu tenho um produto, eu vou lá e for em algum site, alguma coisa, dou Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do cadastro. O fato de eu aplicar Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes ele grava no final do arquivo, no final da descrição, um caractere especial que não é visível. E aí ele faz como se fosse uma quebra de linha nos meios magnéticos, na nota fiscal eletrônica. Sim. Então, um conselho que eu dou para o pessoal, sempre que fizer Ctrl+C, Ctrl+V de algum lugar, vá até o final da descrição, elimine venha com backspace, ou seja, aquela seta para trás ali para eliminar pelo menos um caractere ali, visível, e aí colocar ele de novo na digitação, né? Isso vai evitar muitas dores de cabeça na hora de emissão de nota, na hora de entrega de algum meio magnético, né? Então, o cadastro ele é a preparação, né? Você já mantém ele preparado para que você possa emitir uma nota fiscal com segurança, né? Então, não precise estar lá emitindo a nota e tem alguma situação do cadastro que fica faltando, então ela já vai dar uma divergência no envio da nota. Uhum. Então, você preparando com o preenchimento correto dessas informações, você vai estar emitindo esses documentos fiscais com segurança, né? Na questão do cadastro de produtos, né? A Ana falou e é importante. Eu desenvolvo o sistema há um bom tempo, né? Eu lido com cadastro de produtos e as mudanças são grandes. Antes a NCM era um campo chato que as pessoas tinham lá, a maioria não preenchia e daqui a pouco a Receita não, para enviar a nota vai precisar do NCM. E todo mundo batalhou atrás, como que pega o NCM? Não, tem que ir com o fornecedor, tem que fazer isso, fazer aquilo, tal. Hoje a gente está vivendo a experiência do Jetim, né? Sim. Na semana passada a gente fez uma palestra sobre as novas obrigações que estão por vir. O NCM, ele agrupa a mercadoria para que a Receita, para que todo moleque entenda aquilo, por exemplo, é um lápis, é uma caneta, é um papel. Independente da descrição, independente a marca, independente... É uma nomenclatura, é um código... É um agrupador. Agrupador ali daquele tipo de produto lá. E com isso é feita a tributação. Toda a tributação é feita por esse tipo de produto, por esse agrupador. E esse agrupador, esse tipo de produto é importante. Por quê? Porque a gente já, inclusive, desenvolveu algumas ferramentas no sistema para facilitar. Todos os NCMX vão ter o IPI de tanto, o ICMS vai ser dessa forma, vai ter o não ST, o SEST também está vinculado ao NCM. Então, assim, a importância dele ter válido. E agora, né? O que está vindo pela frente? Sempre a Fazenda, essa tecnologia que a gente usa, que tanto facilita o nosso dia a dia, a Fazenda acaba gerando mais detalhe. Ela também usa a mesma tecnologia e precisa também usar a mesma tecnologia. Sim. Até para que tenha uma concorrência saudável entre todos os participantes. E agora o Jetim, que assume um protagonismo aí, né? Uhum. Alguns anos a gente está vendo que a Fazenda diz assim, tem que ter Jetim, tem que ter Jetim, tem que ter Jetim. E agora começa a validação a partir do ano que vem, se aquele Jetim é aquele NCM. Sim. Né, Jacó? Então, com certeza. Então assim, uma das novidades que a Receita vai pegar, a importância do cadastro de produto, de ter uma informação correta, é porque logo a Receita já está cruzando com aquele Jetim, que é... O que é o Jetim? O Jetim é o CPF do documento. Vamos lá. O planeta Terra tem vários humanos, vários seres vivos, né? O humano é uma espécie que está lá dentro. Uhum. Mais ou menos o NCM, seres humanos, vamos ser assim. Mas o Jetim é o CPF da pessoa, quer dizer, por mais que eu, vocês, todos somos seres humanos, cada um tem o seu CPF. Mas se eu tenho um gêmeo, tenho um gêmeo, mas a marca muda, a característica muda...
ele já tem outra situação, já tem outro jetim, já tem outra necessidade de código de barras, né? Já tinha o código de barras ali, de se iniciar com 789, 790, é um código de barras nacional, feito pela GS1. Que por consequência, né, agora abriu um convênio junto com a Receita Federal, né? E o GS1, a princípio, era um agregador de informações onde o fabricante, que nesse caso é o responsável pela geração de jetim, não são as revendas, sempre quem gera o código jetim é o fabricante do produto, onde ele vai dizer as características, a embalagem, a forma que é vendido, vai colocar o NCM daquela mercadoria, o CEST. Então, o que vai acontecer? A Receita, esse ano, implementou a função para alguns setores, né, da questão da obrigatoriedade do jetim, que era brinquedos, tabaco e medicamentos, né? E a partir do ano que vem começa a validar o NCM vinculado a esse jetim, ou seja, se você tem um produto, um mouse, por exemplo, e esse mouse tem o NCM 10 e lá na base da GS1 é o jetim 10, se eu mandar NCM 10 e jetim 20, ele vai barrar. Sim. Porque não vai ter essa informação dentro do cadastro da GS1 Brasil, que é esse cadastro centralizado de jetim, o CCG. Isso a gente estava discutindo naquela palestra que foi feita recentemente aí sobre esse assunto, sobre as novidades da contabilidade. Né? Hoje existem alguns produtos que não têm jetim, né? No campo. Bem lembrado, bem lembrado. Então, são alguns que a gente descreve sem jetim. Com essa atualização, eles vão continuar? Sim, continua. E, principalmente, agora, o que sempre... Qual é a dúvida que já... Quando a gente fala assim, pô, a Receita agora tá obrigando e vai começar a validar. Tá, mas eu tenho a banana, o morango, a carne, Quando é uma carne vendida a granel, vendida a banana ou maçã, que são produtos vendidos a granel, ele vai continuar sem jetim. E ele permite continuar isso. Só que tem que descrever de maneira correta no cadastro do produto, colocando sem jetim, tudo em caixa alta, bonitinho, para que a Receita aceite. Ah, Vitor, então se eu comprei esse mouse, eu sei que ele tem jetim, mas eu não quero colocar ele, se eu escrever sem jetim, o que eu vou dizer para você? Pode, o sistema aceita tudo, a Fazenda vai aceitar nesse momento, mas daqui a pouco a Receita vai ver, opa, mas esse NCM aqui era para ter jetinho, por que não está tendo? Daí você pode pagar um preço por ter feito dessa forma. Agora, é complicado ver tudo? É complicado. E é por isso que tem empresas de terceirização, como a Qualifica Dados, que ela pode fazer essa requalificação cadastral para vocês, né? Então, isso que é bacana. Isso, por mais que exista obrigatoriedade, e nada melhor, o brasileiro é muito criativo, né? Brasileiro do sul da França, né? Talvez não, brasileiro é criativo. Eu gosto da criatividade brasileira. Talvez algum tempo atrás a gente nem ouvisse falar que era possível terceirizar o administrativo financeiro, né? Era um negócio que era absurdo. Como alguém vai fazer as contas, vai deixar tudo e fora daqui sem eu saber, sem nada? Mas daí, quando você vem para os dias atuais, né, quando a Receita exige tanta situação, que você tem que ter um cadastro de produtos ok ali, daí você começa a ver que não. Quem sabe ter alguém especialista para fazer isso, terceirizando, o custo é bem menor. A contratação de um BPO, nesses casos, faz toda a diferença, né? Porque um preenchimento de maneira incorreta em alguns campos vai impactar na sua entrega e resultar em custo financeiro altíssimo para a empresa, né? Por exemplo, assim, Então a empresa ganha muito quando contrata, porque esses processos, tanto financeiro quanto fiscal, eles vão ser realizados por profissionais capacitados que vão fazer essa entrega correta e em dia para os órgãos fiscalizadores, né? Evitando qualquer... E a gente sempre, quando pensa nisso, a gente sempre fala, né? Entregar para o fisco está vendo tudo. Mas, gente,
fazer cadastro de produtos, ter o cadastro correto, é o mínimo para você poder manusear no dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, Jacó? Você vai fazer uma compra. Daí, eu quero comprar... Adianta estar tudo no grupo geral, no tipo geral lá de produtos? Não, mas eu quero comprar determinado tipo de produto. Determinado tipo de produto tem determinado fornecedor e você pode ir agrupando isso, facilitando a tua compra. Ter os impostos corretos, né? Não é só a questão da fazenda. Claro, vai te gerar multa lá na frente, você gera um passivo, você está naquele risco. Opa, espera aqui, estou com todo o cadastro, daqui a pouco gera o risco. Mas também tem a questão de formar um custo legal, né? O que adianta eu ter um cadastro de produto, querer vender e vender abaixo do preço que eu comprei? Porque não, se você colocar todos os impostos, colocasse tudo correto, não se paga. Tem muita correlação, né? Então, isso é saúde da empresa, né? São ferramentas, assim como a gente cuida da nossa saúde, precisa ter alguns cuidados. Eu acredito que manter os cadastros atualizados é um cuidado para manter a saúde da empresa. Sim, até porque, por exemplo, assim, não vamos muito longe, né? Como você comentou ali, né? Se a gente for pegar o caso do NCM, por exemplo, um produto com NCM errado, eu posso estar tributando o IPI errado. Isso. Por consequência, meu custo médio vai estar errado, pode estar acima ou pode estar abaixo, que por consequência ele vai impactar onde? No meu preço de venda daquele produto. Isso aí. Tem muita correlação. E aí né? Pela onda do mercado, eu posso estar vendendo muito acima, posso até vender alguma coisa, mas com certeza o meu cliente vai buscar uma outra solução, né, uma outra alternativa, ou eu posso estar vendendo a muito abaixo e tomando prejuízo. Sim, justamente. Né? Então, tudo isso impacta, né? E cada vez mais o governo está fechando esse processo, né? Ele olhou a questão da legislação, beleza, e trouxe a evolução desde 2007 com a questão dos SPEDs. Ele viu que aquilo era bom e continuou. Sim. Continuou fazendo e cada vez mais se torna um aliado do fisco à tecnologia, né? O cerco cada vez mais, com malha fiscal, com... né? Até quero fazer um adendo, né? A questão da malha fiscal, a gente vai ter um evento com o seu Pickler, né? Uma live sobre malha fiscal, então vocês fiquem atentos. Mas, por outro lado, eu gostaria também de parabenizar o nosso fisco por duas questões. Primeiro, né? Não sou bairrista, já quero deixar bem claro, não sou bairrista, tá? Mas Santa Catarina, em alguns aspectos, está muito à frente de vários estados. E tem estados que estão vindo para Santa Catarina aprender algumas coisas que o pessoal botou em prática aqui e funcionam muito bem. Um exemplo é da malha fiscal. O estado do Paraná está vindo fazer visita em Santa Catarina para ver como é que funciona a malha fiscal, para poder estudar a implantação dela no estado. Né? Então, eu acho muito bacana isso. E o segundo aspecto, né? Além da evolução, o segundo aspecto é a questão do fisco ser orientativo e não simplesmente punitivo. Né? Eu acho muito bacana esse movimento do fisco e trazer essa situação para que da malha dizer assim, olha, gente, eu achei alguma divergência entre DIME, SPED e declaração financeira. Dá uma olhada aqui o que é. Tem uma nota aqui que eu estou vendo que tem um valor que foi recebido no cartão e não tem uma nota dizendo qual foi a venda atrelada. Uhum. Então, e o fisco costuma também disponibilizar o chat na malha fiscal, para quem o nosso parceiro contábil já está acostumado com a malha, né? Tem esse chat onde você pode conversar diretamente com o auditor. Então, eu acho que é um atendimento mais humanizado, né? Possível. Eu acho que assim, isso eu tiro o meu chapéu para o fisco estadual, porque acho que até outros fiscos e até, por que não dizer, na esfera nacional também devia aprender um pouquinho nesse sentido, esse atendimento mais humanizado. Então aqui deixo meus cumprimentos ao fisco em respeito a isso. Legal? Vamos para o nosso próximo tópico? Vamos lá. Vamos lá. Assim como a gente fala em produto, que é importante,
Se a gente não tiver o nosso cliente cadastrado certo, também a gente vai entregar lá no Amapá, talvez, né? A mercadoria, né? Então, cadastro de clientes e fornecedores. O que é importante? Vamos lá. Então, como o Jacó disse, né, não deixa de ser importante o cadastro de cliente e fornecedor. Você manter ele também organizado e atualizado. CNPJ, né, existem ferramentas onde você pode estar fazendo essa consulta, né, Jacó, do CNPJ, sim, validando ele, a razão social desse cliente, o fornecedor, endereço completo, né. Você ter um e-mail também cadastrado para que quando você for gerar os seus documentos fiscais, a sua nota de saída, esse cliente, esse fornecedor, né, possa receber uma cópia desse XML automaticamente, né. Também outra situação é a inscrição estadual, para ver se ele é contribuinte ou não, também isso é validado na emissão. Isso é muito importante por causa da questão dos impostos, né? Com certeza, né? No Sintegra você também pode fazer essa validação, fazer essa consulta desse número de inscrição do cliente, do fornecedor. E me ajude, Jacó. Vamos lá. Além do Sintegra, né, a gente tem a questão também do CCC, né, que é o Cadastro Centralizado de Contribuintes, né, que o governo deixa essa liberdade, né. Alguns estados, né? Alguns estados. Claro, alguns estados permitem isso, né? Gostaria que fosse todos, mas infelizmente no mundo perfeito de Bob não... Mas vamos chegar lá. Eu tenho fé e esperança que a gente vai chegar lá ainda. Mas assim, a gente tenta ajudar sempre que pode nessa situação, né? Então hoje, por exemplo, no cadastro de produtos, a gente já fez uma ferramenta lá que você pode incluir o produto por JITIN. Então se você clicar incluir por JITIN, digitar o número de JITIN ou ler o código de barras do produto, ele já vai trazer alguns dados se encontrar. Se for da GS1, se o fornecedor permitiu a consulta... Isso é importante dizer. Permitiu, porque não é porque está na base compartilhada, o fornecedor, a indústria, permite você ver as informações, tá? Até hoje não entendi por que o fornecedor não permitiria, mas tem fornecedores que a gente sabe, né, Jacó? A gente Sim. Trabalhar ali, faz... Também a gente tem outras bases de dados que a gente consulta que não são oficiais, mas que ajudam, né? Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que tivesse na base oficial, tivesse no GS1, que o fornecedor declarasse. Mas quando o fornecedor não declara, a gente compra outras bases de dados para tentar ajudar o nosso cliente, ajudar. Na questão do cliente e fornecedores também, CCC, o Cadastro Centralizado de Contribuintes, é legal? Já trazer a inscrição estadual, qual é a razão social, o endereço atualizado, como que está lá na fazenda e tal. Até porque tu tem que emitir conforme está na fazenda a nota fiscal, os documentos. Com certeza. E o que acontece? Nem todos os estados permitem e nem todos os CNPJs estão lá. A maioria que está lá é CNPJ que tem inscrição estadual e que são contribuintes. Quem não é contribuinte não está no cadastro na maioria. Então a gente também contratou base de terceiros, só que daí base de terceiros é aquela situação. Tem o delay da atualização, então a base de terceiros pode sofrer delay até 30 dias, tem algumas situaçõezinhas ali que são mais chatas. Mas é algo para contornar, para tentar deixar o cadastro bem. Até porque não adianta a gente vender e entregar no endereço errado, né? Amém? Não adianta a gente vender e cobrar no endereço errado, não ter um e-mail para mandar. Imagina a gente daqui a pouco ter que enviar boleto por correio de novo, mandar, porque isso é um negócio que acabou hoje em dia, Sim. né? Hoje tudo manda junto com a mercadoria, manda por e-mail, tem tudo, todas as facilidades. Não é só isso, né? Também, além, a gente falou, né? Boleto, a gente tá falando do final, a gente pode lembrar do início, né? Porque assim, ó, eu preciso fazer cotação. Sim. Né? Então, eu mando essas cotações por e-mail. Com certeza. Então, eu preciso ter essa lista de contatos atualizada, certinho. Então, o meu cadastro enxuto, o meu cadastro feito de uma maneira correta, ele vai me disponibilizar a entrega de uma obrigação acessória correta, o perfeito contato com o meu cliente, meu fornecedor. Né? Então, isso e temos que manter essa obrigação legal, porque, por lei, quem emite tem que encaminhar o XML por e-mail, né, para fazer a guarda, né, quem recebe fazer a guarda
desse XML, então passa tudo pela tecnologia, por essas obrigatoriedades, né? Então, um cadastro saneado, cadastro bem feito, né? Sem aquelas coisas que acontecem no sul da França, de ter 50 cadastros do mesmo CNPJ, né? Isso não acontece no Brasil, só no sul da França, então eu acho que é importante esse saneamento das informações, né? Você falou de enviar a cotação, né? Eu fiquei imaginando por um segundo e viajando aqui, né? Como que era no passado esse negócio de enviar a cotação? Eu acho que tu ligava lá, eu acho, ou passava por telefone, tinha fax, né? Tinha fax, fax, um negócio que... Tinha fax. Tem alguns equipamentos, assim como, por exemplo, a gente... a lágrima correndo, a lágrima correndo. Assim como a gente não falava em terceirização, em BPO financeiro e a situação há 5, 10 anos atrás, há 10 anos atrás acho que uma empresa não sobrevivia sem um fax, né? Não. E também existiam filas de representantes esperando o momento para conversar com o comprador, né? Sim. Também era muito presencial. Hoje em dia ainda existe, uma sala de né? espera e assim, era tempo contado. Sim. Cara, tu tem 15 minutos para apresentar o teu produto e tirava diz assim, ó, aqui tu veio. Hoje em dia, com as inovações, com as situações, né? Você pode fazer cálculo com o teu fornecedor, você pode receber informação por e-mail. Assim, ó, se a gente for lá no botãozinho e puxar o plug da internet, cara, o pessoal vai ficar louco. Mas a gente está trabalhando ali na WTI, né, nas integrações, né? Uhum. Então, é algo que a gente faz. Integração, seja com portais, hoje em dia o comprador nem recebe mais, não tem mais essa fila, não tem os 15 minutos. O comprador diz isso aqui, ó, preciso disso aqui, vai lá e se vira, preenche no meu portal que depois eu vou selecionar e vou comprar. E é isso que tu tem que fazer, tu tem que, se tu quiser vender, claro, né? Se não quiser vender, não precisa fazer nada. Mas aí tu tem que fazer e de novo, né? É o cadastro de clientes, fornecedores, se ele é contribuinte, não é contribuinte, se ele tem as informações. E quando chegar na hora de faturar, de emitir a nota fiscal, não vai dar erro para enviar o boleto para o banco não vai recusar o boleto, não vai dar erro para poder fazer a própria emissão da nota fiscal. A própria emissão da nota fiscal. Então você já vai estar, e vai estar tranquilo, porque você não gera um passivo. Você mantém o cadastro do cliente atualizado, informa lá qual é o uso, por exemplo, que ele faz, qual é a situação tributária dele, pronto. É só emitir nota, só fazer venda. Quando que você vai ver a situação de novo? Quando ele alterar as informações e que daí já é um novo passo. Mas isso só acontece se você adquirir um sistema de gestão, né? Automatizar esse tipo de operação dentro da sua empresa. Então é muito importante, né? Então, assim, não basta ter vontade, eu tenho que ter a ferramenta que me ajude a fazer. Certa, isso. Aí a pessoa, né? Não adianta ter uma Ferrari para andar numa estrada de buraco. De novo, né? A gente tem pessoas, ferramentas e processos que tem que estar bem alinhados, né? Com certeza. Se você tem um processo bem alinhado, se você tem a ferramenta bem certa, mas não tem quem opera, não vai dar certo. Se você tem quem opera, tem um processo show de bola, mas não tem a ferramenta, não vai dar certo. Essa é até a situação assim, ó, talvez possa dar certo, mas vai levar uns 3 vezes mais tempo, né? E hoje o tempo, como tá escasso, né? Tempo, o nosso parceiro contábil sabe muito bem, o tempo hoje é pago a preço de ouro, né? Então, o gerenciamento do tempo ele é de suma importância. Então, quanto mais eu consigo otimizar meu processo, quanto mais eu consigo automatizar alguns processos, eu ganho tempo para me dedicar a outras tarefas, né? Então, isso é bem importante. Aí eu não crio, como o Victor falou, não crio um passivo, eu não crio lá, não está passando a nota. Aí fica lá 2, 3 horas para poder entender que aí, pô, é um NCM que... Evitar o retrabalho, né? Evitar o retrabalho. É um NCM que está no produto, só que esse NCM já foi desativado pela Receita. Sim. Né? Então, por isso é a importância do saneamento, né? O cara vendeu lá, no endereço está Florianópolis. Não, mas tem que entregar lá na Bahia. O cara se mudou já faz uns 4 meses. É isso aí. Sim. Né? Olha a dor de cabeça que isso dá, né? Verdade.
de novo, né? Não acontece aqui só no sul da França. Isso, ainda né? bem. Então tá, vamos lá. Seguindo. Esse é um tema que eu adoro. Parametrização de impostos. Imposto é importante? Na opinião de vocês, imposto é importante? Não sei para que a gente paga imposto. Imposto, eu vou dizer o seguinte, ele já foi imposto a você, só cumpra. Correto? Amém? Então, parametrização de impostos, nós da Qualifica, quando um cliente nos contrata, né, a gente tem todo esse cuidado em parametrizar os impostos conforme o tipo da empresa dele, né? Então, a gente envia uma planilha juntamente com a WTTI, né? Uma planilha para o parceiro contábil, onde ele vai fazer todos os apontamentos de tributos, de impostos, né? Toda a situação para que a gente possa informar isso para o sistema de gestão. Então, é muito importante, né, essa parceria que a gente tem com a WTTI, e a gente trabalha nas 3 pontas, né, com o sistema, com a terceirização e com a base de dados do cliente. O parâmetro de imposto não precisa falar, né? Se emitir errado, dá problema. Se emitir errado, eu vou estar sujeito a uma multa, eu vou fazer meus custos errados, eu vou... E assim, às vezes é chato, né? Eu vejo alguns clientes, mas é... E isso é um diferencial da WTI, e daí fazer o merchan agora, né? Blim, blim. Porque a gente sabe dessa importância, a gente cuida. Então a gente quer esse início, esse setup inicial, a gente quer acompanhar junto com o cliente. A gente quer junto com os parceiros ali, quer fazer um início da melhor forma. Vai ser chato o início? Vai. Mas depois você só vende. Você não precisa, cada nota que você vai fazer, qual é o SST, qual é isso, qual é aquilo. Não, eu lembro... Na ponta não precisa ter um cara especialista na área fiscal, né? Ele vai saber, não, esse aqui eu tô vendendo, eu quero esse mouse aqui, mas eu vou dar de brinde. Eu vou lá, olho o perfil tributário brinde, ele não precisa saber qual o CFOP que vai sair, qual é o CST, qual é a alíquota do ICMS, a alíquota tá lá, já está tudo parametrizado. Perfis, né? Porque a emissão da nota tem que ser algo tão simples que, tipo, foi, entendeu? Mas só é simples quando a gente parametriza os impostos, quando a gente faz tudo da maneira adequada. Quando a gente tem dor de cabeça para emitir a nota fiscal, eu participei de uma implantação recente que o cliente tinha um sistema anterior, ele tinha em cada produto ele tinha que colocar todos os impostos lá, colocar as alíquotas, colocar as coisas, se é tributado ou não. Daí complica, porque ele tem uma tabelinha, quando é para fazer nota de venda é aqui, quando é dentro do estado, quando é fora do estado, quando é para brinde, quando é bonificação, quando é... Então cada situação tinha uma tabelinha lá e ficava do lado dele, e ele ficava lá, daí a gente colocou, parametrizou, foi alguém que reinou na hora de parametrizar, mas vocês querem fazer agora, sem emitir nenhuma nota, vocês querem parametrizar tudo. Mas daí foi emitir a nota, daí, não envia, eu preciso colocar os impostos. Eu disse, que impostos? Tá tudo... Tá, mas não precisa mexer em nada daqueles CSTs, nenhum CST? Não. Ai, meu Deus, que bem. Nada nessa mão, nada de repente, não paga de mágica. É nessa hora que você vê... otimização de processos de isso tempo, aí, né? É que você, no começo é doído, mas depois que fez tudo isso... Vai, né? Cai na rotina, cai na rotina. Não... Tu não se preocupa mais com aquilo, né? Sim. Só vai ter a escolha de que essa nota aqui é para fora do estado, é para dentro do estado, é uma bonificação, é um brinde, é uma remessa para industrialização. Então, você define um perfil para cada operação tributária, né? Então, isso que é importante, né? Legal. Então tá. Vamos lá. Isso eu acho que não precisava nem ter também dentro da empresa. Manifestação, importação da NFE e gestão financeira. Para que eu vou manifestar uma nota? Me diz. Então, o próprio nome já diz, né? Manifestação, né? A manifestação é o destinatário, ele vai manifestar e vai confirmar
né, se o CNPJ dele está envolvido nesse processo, né, se não foi emitido algum documento fiscal contra ele sem ele estar sabendo. Né? A Secretaria da Fazenda ela disponibiliza algumas etapas para fazer esse tipo de essa manifestação, né? A ciência da operação, né? A confirmação da operação. A ciência da operação ela não é a confirmação, né? Você só vai manifestar dizendo que você está ciente que gerar aquele documento para você. Então é de extrema importância fazer esse processo para evitar qualquer ação fraudulenta, não que seja intencional, né? É que assim, ó, somos humanos e podemos errar, né? Botei um código cliente indevido lá, na hora do movimento da correria, saiu a nota, eu vou ver daqui a 2, 3 dias. Então, quem está recebendo essa nota, né? Ela tem a obrigatoriedade, segundo a lei, de se manifestar. Tanto é que se você não se manifesta em 180 dias corridos, o Estado manifesta isso para você, dizendo que você reconhece a operação. Então você tem 180 dias para se manifestar daquela nota. Ou você conhece aquela operação, realmente é para mim, ou você não conhece aquela operação. Sim. Né? E, de novo, né? Se eu não colocar a manifestação, foi emitido um documento para mim, eu não reconheci, ele está na malha fiscal. Ele fica aparecendo na malha para mim. Então eu tenho informação, o governo me diz. Né? Então é muito importante, até como a Ana falou, né? Para evitar situações fraudulentas, que pode acontecer, infelizmente pode acontecer, é uma salvaguarda, porque assim, ó, se você deixar de escriturar num documento que é emitido contra você, você paga multa. E aí não pode alegar que não sabia. Não tem essa de não sabia. Você é obrigado a escriturar. Então quando você vai lá e diz assim, ó, eu não conheço essa operação não foi feita com a minha empresa, automaticamente a malha fiscal se inverte e passa para quem emitiu a nota. Então você fica fora dessa responsabilidade, né? Okay. Então isso é muito importante, essa manifestação, esse ato, dizer assim, ó, conheça a operação, não conheça a operação. Justamente. E a importação da NFE, né, que é a consequência da manifestação, é de extrema importância porque através do XML tem dados que nem sempre quando você faz de maneira manual, né, você vai conseguir fazer o lançamento correto. Então, a importação da NFE é a escrituração dessa importação, né, colocando o cadastro de produtos que a gente faz, né, CST de PIS/COFINS, onde já está tudo classificado no perfil tributário quando importa, né? Então, são situações bem importantes. E outra, né, eu consigo no momento de importar a nota fazer uma referência cruzada, né, entre produto e fornecedor e o meu cadastro de produto, né? Vincular o produto cadastrado. Exatamente, já, né, então para não ter duplicidade. É um produto novo, então o sistema próprio pode atribuir um código. Não, é um produto que eu já comprei, mas de um outro fornecedor, então eu vinculo ao meu código interno. Então ele já sabe que cada vez que eu comprar daquele fornecedor, ele vai cair neste produto. Outra coisa importante, por quê? Dependendo do fornecedor, eu posso comprar o mesmo produto em unidades de medida diferentes da minha que eu armazeno. Né? Então, na importação, ela já trata de fazer essa conversão da unidade de medida e já entrar na unidade que você estoca, que você vende, né? Então, por isso que é importante ter esse controle, né? E ainda mais, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Temos o XML, estão todos os campos lá, vamos importar. Sem contar que se eu uso para fazer um cadastro novo, né, ele já faz o cadastro automático desse produto na minha base. Ele busca as informações direto do XML. Então também isso é importante. Tanto do produto quanto do fornecedor também. Né? E outra, né, ali eu consigo ter as operações na entrada da nota, que a cada entrada de nota ele atualiza determinadas informações, né, Victor? Dentro do sistema, né? Você escolhe o que vai atualizar, né, Jacó? E, de novo, o que o sistema pode facilitar no dia a dia do empreendedor? A gente, na nossa importação de produto, por exemplo, se o CEST estiver errado, se o INCM estiver errado, ele já dá um vermelhinho lá, já, opa, tem alguma divergência aqui para que você possa correr atrás.
para que não tenha problema com isso, né? Na importação da nota também se atribui custos, que daí você vai poder vender. Hoje, queira ou não, nós temos inflação. Tem produtos que dispararam o preço ali. Então, você manter o custo atualizado, você já faz aqui, fazer todo o controle do estoque, que é importante. Importou a nota, já entrou para o estoque, já fez as situações devidas, está tudo ok. Então, a importação da nota, do meu ponto de vista, é uma situação fundamental para que você possa vender depois. Sim. Se você não importou a nota, se você não deu entrada na mercadoria, você não tem estoque para venda. Se você não importou a nota, você não deu entrada no financeiro, não tem contas a pagar do fornecedor depois. Ah, mas eu não gosto da planilha Excel. Você já tentou usar o sistema para tentar colocar tudo isso? E se quiser a planilha, a gente exporta a planilha também, né? Exporta também, né? Coloca tudo lá dentro, exporta a planilha, se gosta da planilha. Mas assim, já tentou ver o sistema, como que é fácil manipular? Ah, eu posso estar em casa, pegar meu celular, opa, deixa eu ver o que eu tenho para pagar hoje. Eu posso estar na rua, posso estar em qualquer lugar, eu consigo tenho acesso à internet, tenho um dispositivo com esse acesso, beleza, vou acessar o sistema e vou ver a informação. Nós da terceirização, a gente presta esse serviço, né, Victor? A gente manifesta, a gente importa, faz a escrituração dessa nota e faz o controle da gestão financeira, né? Porque quando você importa a nota, tem dados de forma de pagamento que a gente importa para o fluxo de caixa, né? Onde você vai ter... A gente faz toda essa organização dos pagamentos e dos recebimentos, né? E colocando essa informação no contas a pagar, né? Fizemos a conciliação bancária também, baseado nessa informação, né? Facilitando para o nosso parceiro contábil, a gente já coloca o extrato vinculado à conta bancária, o comprovante de pagamento nesse lançamento, né? Então, todo esse métier, esse processo todo é feito. Completo, isso mesmo. Isso é bacana, né? Porque assim, ó, tu controla toda essa parte, entre aspas, chata do administrativo, e aí o empresário ele vai se concentrar em vender o produto dele, né? Sim. Ou buscar alternativas no mercado em custeio menor, para ganhar vantagem na venda, né? Então, tendo essas informações atualizadas, para uma tomada de decisão facilita muito, né? Então, você tendo essas informações financeiras em dia, né, os relatórios, né, para uma tomada de decisão é essencial. Com certeza. Quer comentar mais alguma coisa? Então tá. Esse é um tema que eu odio. Obrigações acessórias e ferramenta de auditoria. Pois é. Aqui, vamos lá, né? Aqui a gente está com a Ana, que nos ajudou a fazer muita coisa do que é hoje o financeiro, e a gente recebe muito elogio pela facilidade, simplicidade, por causa dela, né? Ela lá atrás, no passado, deu quantos elogios, ideias, né? E também, só vamos comentar esse tópico da ferramenta de auditoria, porque também tem o Jacó aqui dentro, que também foi graças ao Jacó. O pai da criança, né, Jacó? Então, uma contribuidinha, coisinha pouca, contribuidinha. Diga-se passagem que algumas auditorias que a gente tem hoje foi ideia da Ana. Sim, é o dia a dia, né? Que tá ali no dia a dia, ela tá vendo. A gente trabalha junto com o Fisco em muitas situações, grupo, por exemplo, do PAFECEF, NFC, DAF lá, e daí a gente vê que o Fisco, às vezes, ele tenta fazer as leis e na cabeça deles ali, que não está no dia a dia, é a coisa mais simples, né? Igual a gente às vezes tenta desenvolver sistema, desenvolver uma ferramenta, mas não é o nosso dia a dia usar a ferramenta. E quando usa, daí que a gente vê. Essa parceria que a gente tem com os escritórios de contabilidade, com nossos clientes, que a gente vai aprimorando as ferramentas, né? Tem muita coisa que é legal. Eu vou dar um exemplo. Surgiu de uma ideia de um cliente que na época ele queria, porque tinha um concorrente que fazia importação do XML por e-mail, que lesse o e-mail dele e fosse lá.
O e-mail pode vir vírus, o e-mail pode complicar, pode dar tanto estresse o e-mail, por mais que uma ferramenta útil até nos dias de hoje, mas dá estresse. Mesmo assim, nem todo mundo manda por e-mail as situações. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de uma ferramenta que pudesse fazer algo, e nós fomos pioneiros até dentro do ERP, a importação direta pela Secretaria da Fazenda, né? Hoje, ainda, poucos ERPs têm o que a gente tem, que é manifesta dentro do ERP, importa a nota sem precisar o fornecedor te enviar e também faz a guarda pelo tempo decadencial, como exige a legislação. Então você não precisa estar lá e salvando os seus XML. Por todo o sistema está arquivado, está em base de dados, seguro. Inclusive tudo. As notas fiscais municipais, né? Sim. A nossa aqui de Joinville também foi uma grande facilidade que a WTTI... Tem novidades vindo por aí. É? Ai, que bom. O nosso amigo Jacó, ele está trabalhando bastante. Mas Mas isso é uma outra conversa. Né? Vamos lá, Jacó. Agora vamos falar da auditoria. Vamos falar do teu filho. Do meu filho. Vamos lá. Questão, né? A gente sabe que cada vez mais, com a inovação tecnológica, o físico cada vez mais está fechando as portas, algumas brechas. Isso é bom. Por quê? Porque eu consigo deixar o mercado equalitário, ou seja, o mercado justo. Claro, sempre vai ter aquele fora da curva, sempre vai ter. Mas, com o passar do tempo e esses cruzamentos todos, o mercado ele fica mais disciplinado. Já houve uma disciplina muito grande desde 2007, com a implementação da NFE, o primeiro projeto do SPED. Dali para frente, foi morro abaixo. O pessoal veio trazendo a informação, veio fazendo cruzamentos, fechando cada vez mais CIAP, Bloco K, apurações apartadas, que a gente fala que são aquelas subapurações, né, para poder atender algumas situações especiais dentro do SPED. Ainda sonho com a eliminação da DIME. Ouvi, assim, comentários, assim, um sinal de fumaça que talvez seja possível a eliminação da DIME. Talvez não estamos muito distante desse sonho, né? E com isso, o que a gente fez? Com a necessidade do nosso suporte, né, como eu falei para vocês, né, eu acompanho bem de perto a questão do suporte, e algumas situações eram rotineiras. O cliente nos ligava, estamos com problema na geração do SPED. Aí você vai ver, é um endereço com caractere especial, esqueceu de colocar o estado dentro do cadastro, esqueceu de vincular qual era o município, o produto está sem o NCM, o produto está sem a finalidade, que é muito importante por causa do bloco K, né? A finalidade do produto, se ele é um produto acabado, produto em processo, matéria-prima, se é serviço, se é ativo mobilizado, então tudo isso conduz com o processo de geração do bloco K. Não só o bloco K, o próprio inventário de qualquer empresa. Sim. Então o bloco K é para quem é indústria, mas qualquer empresa tem essa necessidade, né? Com certeza, então tudo isso é importante. E aí, vendo essas situações rotineiras, né, surgiu a ideia da gente criar uma ferramenta dentro do sistema. Então conversei com o Victor, ele prontamente atendeu a ideia, né, comprou essa ideia e a gente implementou uma rotina de auditoria fiscal dentro do sistema da WTTI. Então hoje ela faz em torno de 47 validações, se eu não estou enganado, né? Ela consegue ver parte de movimentação de entrada, movimentação de saída, redução Z, cadastro de produtos e cadastro de pessoas, onde coisas, vamos lá, talvez a palavra seja muito forte, mas coisas banais do dia a dia, ele consegue pegar e mostrar para você através de uma consulta. E aí com isso é bacana porque ele mostra e dali ele já tem um acesso direto ao cadastro, por exemplo, do produto que está com divergência, então eu já vou lá, já arrumo esse cadastro, acesso à nota, por exemplo, ele faz cruzamento, você colocou um CST de tributado, de ICMS, só que a base ali de valor não foram informados.
Então, tudo isso onde é que impacta? Na geração da obrigação acessória, do SPED fiscal. Né? Então, ele faz esses cruzamentos. E diga-se de passagem, a auditoria fiscal, ela é uma situação que ela está em constante evolução, porque a gente criou uma forma de fazer ela, né, Victor? Que eu consigo implementar novas auditorias sem a necessidade de atualizar sistema. Basta eu criar a auditoria, ligar a chavezinha, ela já está disponível para todo mundo que usa a auditoria. Então foi uma ideia assim que foi comprada, foi bacana, né? E a gente vê que está dando resultado hoje. A Ana está aqui, ela pode falar um pouquinho eu sou usuária dele. Você é usuária desse processo, né? Então ela pode falar um pouquinho disso que se ajuda ou não, né? Essa ferramenta que foi criada pelo Jacó, né? Foi de extrema importância, assim, facilita muito, né? Porque ele vai, através da auditoria, vai fazendo os apontamentos antes de você gerar o arquivo SPED, né? Então, apontou, fez todas as devidas correções, né, desses apontamentos, você gera esse arquivo e encaminha para o parceiro contábil, facilitando muito já o dia a dia dele, né? Então, a terceirização, ela não é uma concorrência da contabilidade, sim um facilitador para a contabilidade. Então, você entrega esse SPED auditado, corrigido, né? Então, a contabilidade só tem o trabalho de fazer as fechamentos, né? E encaminhar o fisco, né? Isso mesmo. Então... E antes disso, né, Ana? Era gerar o SPED, validador do PVA, começava a ver os erros, ajustava o sistema, gera novamente. Gera, PVA, analisa, volta, gera, PVA. Então a gente diminui um monte esse tempo. E outra, né, se você coloca isso como um procedimento, faz isso semanalmente. A cada 5 dias eu audito, sexta-feira eu audito o processo da semana. Nós diariamente. Isso vai de empresa para empresa, dependendo da movimentação dela. É um vício essa auditoria para nós. Legal. Dependendo do movimento da empresa, ela pode auditar a cada 15, a cada 10, a cada 5. Isso vai do fluxo dela, né? De informação, né? Então, se eu zerar a auditoria, com certeza o meu arquivo de SPED, não que ele vai cobrir 100% das ocorrências, né? Porque, como eu falei, é uma constante evolução, né? E tem coisas que realmente a gente não vai conseguir, pela auditoria, alertar o usuário, que são situações muito específicas, muitos cruzamentos muito específicos, talvez do próprio PVA, que a gente não consiga chegar a esse nível de automatização. Mas a gente já deu um grande passo com esse processo, né? E com certeza, sou suspeito de falar isso, né? Mas eu já tive relatos de alguns parceiros que utilizam essa ferramenta, né? E trouxeram para a gente o ganho de tempo que eles tiveram com a geração do SPED, né? Justamente esse tempo de gera, valida. Em vez de você gerar, validar 10 vezes, você gera 1, 2 vezes. Então você otimiza o teu tempo, né? A maioria... E assim, né? De novo, essa é uma ferramenta que não está acabada. Eu acho que nunca vai estar. Nunca vai estar. Sempre vai ter coisa nova, o fisco vai sempre colocar validações novas, situações novas. Você que está ouvindo aí, você que usa nosso sistema, daqui a pouco, poxa, eu tô aqui, está dando uma situação no PVA, ou importei, ou tem uma situação que eu gostaria de sugerir. Sugira, manda pra gente, a gente vai tentar fazer o esforço. Como o Jacó disse, tem algumas situações que são muito específicas, mas se a gente conseguir um jeito de fazer, a gente vai fazer e vai estar disponível, vai estar já na versão e vai estar para todos os clientes, né? Sim, a gente está aberto é importante dizer, né, que a gente está aberto a sugestões da auditoria fiscal, e até mesmo você que utiliza o nosso sistema e por acaso essa opção não esteja liberada para você, entre em contato com a gente que a gente já libera para você essa ferramenta. O intuito é que cada vez mais a gente consiga de alguma maneira melhorar o teu dia a dia, melhorar o teu trabalho, né? E consequentemente ajudar o nosso parceiro contábil. Sim, e um ponto que eu acho excelente da WTTI é essa constância de atualizações que vocês fazem, né? Os profissionais sempre estão atentos a toda mudança e querendo fazer melhorias constantemente no sistema para facilitar o dia a dia.
Então, estão de parabéns com a ferramenta. Obrigado. Obrigado, agradeço. Então tá. Vamos ao nosso último tópico. O papo está muito bom, mas vamos lá. BPO financeiro. Necessito dentro da minha empresa? Então, justamente como a gente falou no início, né? Os empresários, quando optam em contratar uma terceirização de serviços financeiros e fiscais, eles ganham muito, né, em ter os processos desses setores feitos por profissionais capacitados, né, que vão fazer essa entrega de maneira correta, né, fazer todo o preenchimento, toda a gestão ali de maneira correta para fazer a entrega para os órgãos fiscalizadores, né. Então, tanto o microempresário, o médio empresário que tem essa necessidade, contrata um BPO para otimizar esses processos, né? E tem ajudado muito as empresas. A gente usa como ferramenta de trabalho o sistema da WTTI, e alguns clientes da WTTI, né, nos contrataram para fazer esse processo dentro da empresa e só sucesso. Que bom. Legal. O que é importante destacar na questão do BPO, né? O que é importante destacar na terceirização? Jacó, corro dia a dia, a Ana já sabe muito bem disso, várias empresas, eu converso com o empresário, daqui a pouco, e aí, como que tá melhorando? Cara, nem tive tempo ainda de fechar o negócio, não sei. Quase tu não é envolvido com essa classe empresarial, né? Não, tu quase não é sócio de nada, né? Assim, né? Associado, desculpa, só errei a palavra. Associado, pois é, já né? tava, não é sócio. Eu já não estava sabendo já tá disso. Já tá dominando o mundo. Essa é uma live que a gente tem que manter as coisas mais qualquer... sem muitos comentários então, aí, senão... Mas assim, ó, é comum eu conversar com empresário dizer assim, poxa, Vitor, tô na correria esse mês, tive que atender todo mundo, não consegui fechar o financeiro. Converso com parceiros contábeis, que daí o parceiro contábil diz assim, nossa, esse cliente entrega a documentação para mim depois da terceira vez que eu estou exigindo pela última vez, porque não dá. E a gente sabe como que é a correria do empresário, não tenta, não consegue fazer tudo aquilo que tem, né? E tu poder terceirizar isso, depois tu poder ter os relatórios em mãos e poder ver, acompanhar o dia a dia no momento certo da tua empresa. O que é o momento certo? Não adianta você analisar os números de fevereiro agora no mês de outubro. Não vai dar certo. Não adianta você... Mas tem uma forma de fazer isso. Chama o McFly. Máquina do tempo, volta. Mas é porque você precisa corrigir alguns passos. E o desafio de ser empreendedor hoje no Brasil, ele não te permite que você faça, tente corrigir algo depois, ou tente... A concorrência, a gente sabe que... Quantos de vocês estão ouvindo agora vão concordar comigo? Vocês estão sozinhos no mercado ou tem concorrente? O teu concorrente, ele está atento no financeiro? Ou o financeiro não é importante? Pagar as contas em dia. Eu já vi pessoas perderem fornecedor porque esqueci de pagar. E não era por maldade, Jacó. Assim, sabe qual é uma coisa mais triste? Não era por maldade, não era por não ter dinheiro em caixa. Simplesmente porque a corrida do dia a dia estava lá. E daí o representante que ia vender todo dia tinha que... Cara, eu vou fazer o pedido, mas para eu conseguir postar o pedido, tu tem que pagar aquela duplicata que está em aberto. E daí, daqui a pouco, de novo, o representante enche o saco. Tem o concorrente dele, o representante chega lá e tá tudo em dia, não precisa ficar cobrando, não precisa... Qual dos dois o representante quer fazer? Ah, mas eu tenho dinheiro, só que eu esqueci. Beleza, mas é essa situação que tem o BPO financeiro. O BPO financeiro serve para te ajudar no dia a dia. Para ser aquele profissional que vai... Dedicado os 5 dias da semana, os 12 meses do ano, sem descontinuidade, né? Sem férias. Hoje, queira ou não, a CLT, ela exige férias. Hoje, a CLT tem o auxílio maternidade. Hoje, a CLT
tem um atestado médico. Não é CLT, é questão humana, né? Sim. A gente trabalha com humano. Afastamentos, né? Afastamento, a gente dá dor de barriga, precisa afastar. O mercado hoje está difícil de contratar, então a gente sabe. Quando cai um profissional de qualidade no mercado, ele não fica desempregado. Não fica desempregado. E daí logo tá aí, daqui a pouco, e como não tem profissionais disponíveis para contratar, o que está acontecendo? As empresas estão procurando profissionais que estão já trabalhando em outros lugares e estão oferecendo valores a mais, e isso está criando, inflacionando salários, isso está gerando um custo maior que devia para as empresas. E se eu consigo colocar isso de uma maneira simples, ela fora da minha empresa, tranquilo. Eu vou estar sendo atendido, vou ter as informações. Hoje eu vejo que a Qualifica, né, ela é um pouquinho diferente dos BPOs, porque ela surgiu meio. A Ana, antes de ter a Qualifica, ela já fazia terceirização, né? Antes de ter a Qualifica, ela já trabalhava para mais de uma empresa ao mesmo tempo, fazendo o administrativo, financeiro, compras e tal. E a Ana faz as cotações, compras semanais para algumas empresas, faz esse trabalho que também pode ser feito fora. Fechamento de ponto, parte administrativa, a né? parte administrativa toda, não é o BPO, não é só o pagar conta. Conciliação bancária, né? Conciliação bancária, tu tem tudo detalhado. Tu vai pegar o sistema, vai abrir o sistema, você vai ver os números reais atualizados da tua empresa. Então, se tu tem alguma coisa para fazer, tá ali. A gente tem os nossos dashboards, tem os gráficos lá, mais como chama. Daí tem os dashboards, tem os gráficos que é para auxiliar. Mas de nada adianta todos esse material se não está atualizado, tem informação, né, em dia. Como a Ana disse, a auditoria eu uso diariamente, né? É aquilo. Se entra lá, está atualizado. Se for emitir uma nota agora, os cadastros estão ok. Está tudo. Então tá, gente. A gente está chegando ao fim desse bate-papo incrível. Então, eu gostaria de deixar a palavra aberta para a Ana e para o Victor, né? Foi um prazer recebê-los aqui. A palavra é de vocês. Fiquei muito contente em participar, né? Foi quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, me convidaram para participar da Semana Contábil da WTTI, né? Que é um sucesso, e bastante palestrantes e convidados, né? Trazendo informações úteis para o dia a dia, né? Então, fico muito contente. Obrigada, Victor. Obrigada, Jacó. Obrigada, Victor, mais uma vez pela parceria, por toda a ajuda que tem nos dado aqui com a Qualifica, né? Disponibilizando os profissionais sempre para nos auxiliar, né? Então, eu só tenho a agradecer. É nosso desejo, né? Facilitar o dia a dia. A gente é uma empresa que a gente nasceu com o objetivo de ser diferente, de poder otimizar tempo, de otimizar trabalho, de otimizar situação difícil, porque vamos ser sérios, tem coisas que são chatas. Vamos ser honestos. Tem coisas que são chatas fazer. Ficar olhando Então, assim, a gente tenta facilitar, tenta fazer da melhor forma possível. Isso é nosso DNA, isso é o que a gente tá aqui dentro para fazer, né? Se perguntar qual é, a gente leva a gestão da empresa de uma maneira facilitada, de uma maneira para ser mais eficiente, para ser... estamos abertos às sugestões, venham nos visitar, venham tomar um cafezinho com a gente, venham conversar, venham entender um pouquinho melhor o que a gente faz. E assim, Ana, muito obrigado. Como eu disse, para mim, eu tenho... São vários convidados, muitos convidados especiais, e com certeza você... Muito obrigada. Qualquer do pode falar vai, porque a garganta já começa. Legal. Foi um prazer recebê-los aqui nessa Semana Contábil, né? Numa próxima oportunidade, gostaria de contar com a presença de vocês também. E a você que participou da nosso bate-papo aqui, né? Se você é parceiro contábil da WTTI e ainda não conhece o nosso processo, venha fazer uma visita aqui pra gente, venha tomar um café,
né? Se você ainda não é, né, a gente faz o convite, venha conhecer a gente, venha conhecer o nosso trabalho. Tá? Mesmo você, cliente, queira conhecer, se sentir curioso, saber como é que funciona o sistema da WTTI. E a Qualifica Dados e a também, Qualifica né? Dados também, né? Me perdão, né? Me perdoe. Nós estamos juntos na mesma estrutura, né? Que é da Venham WTTI. conhecer a gente estende o convite para vocês. As nossas portas sempre estão abertas a vocês, tá bom? Logo, logo teremos mais um evento bacana dessa nossa Semana Contábil. Vamos ter a Malha Fiscal, uma live especial falando só sobre esse tema com o Sr. Pickler. Então, a gente te espera lá. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, obrigada.